Olá, sou o professor Kelvin Ben, sou aqui da Faculdade Teológica Betel e nós agora iniciaremos a aula de Introdução à Bíblia. Muito importante que nós tenhamos esse entendimento, pois o objeto do estudo teológico de maior amplitude, de maior importância são e é a Bíblia Sagrada, tá? São as bases que envolvem a Bíblia Sagrada. Diga-se de passagem, o que está na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para redarguir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Lembrando também aquilo que está no Evangelho que João ele escreve, lá no capítulo de número 5 e no versículo de número 39, na qual o nosso Cristo faz a apresentação, João apresentando, de certa forma, a fala do nosso Cristo, dizendo: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então isso é muito importante que nós tenhamos em mente, os senhores como estudantes da Bíblia, tenham em mente que a palavra do nosso Deus, ela tem diversas características, diversos princípios que devem ser estudados, devem ser examinados. E nós ouvimos muito a ideia de que pega-se erroneamente uma frase bíblica e distorce essa frase, que é: a letra mata, mas o espírito vivifica. Lembrando aos senhores desde logo que a letra não é a letra da Bíblia, mas é a letra de Moisés. A letra de Moisés, nas leis mosaicas, determinavam que aquele que pecasse iria morrer. Mas a graça de Jesus, ela vem para alimentar o sentimento de perdão e remissão dos pecados. Então, vejam, senhores, que não é esta frase que muitos dizem por aí, erroneamente, que é a letra da Bíblia. O próprio Cristo disse: examinai as Escrituras. Existe uma importância muito grande relacionada às Escrituras. O próprio João, no capítulo 1, no versículo 1, ele vai falar a máxima. Ele vai dizer que no princípio ele era o verbo, em grego, em arquê, representando a ideia da potência da palavra. A palavra é a que move o homem, que move a sociedade e principalmente a palavra do nosso Deus. Vejam, senhores, que muitos personagens bíblicos usaram a palavra como a sua ferramenta maior, a palavra do nosso Deus. A saber, o próprio Adão e Eva, quando o Senhor falou para ambos: estejam sempre observando a minha palavra. A ferramenta de maior amplitude de Satanás é trazer dúvida com relação à palavra de Deus. Os senhores vejam também naquilo que está em Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, quando o Senhor ressalta para Abraão a importância da palavra. Isaac, também em Gênesis, capítulo 26, o Senhor ressalta a importância da palavra. Também no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, a partir do versículo 1 até o número 19, o versículo 19, a Bíblia ela nos fala que Deus entrega o Asará Devarim, ou Asará Devarot, os 10 mandamentos, o decálogo, ou como o judeu chama de Ketubá, são as palavras de Deus que o Senhor fala para o povo e para Moisés, e essas palavras o povo deviam seguir. Percebam que Deus ele falou as suas palavras em uma pedra. Por que Deus não escreveu as suas palavras em um papiro, em um pergaminho, em qualquer outra forma que seria utilizada na época? Ele utilizou a pedra porque pedra, historicamente, é um sinônimo de eternidade. E tudo aquilo que está na pedra tende, na visão judaica, a durar eternamente. Então as palavras do nosso Deus não caem por terra. Vejam, os senhores, também, quando nós falamos do termo Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego biblion, e biblion significa pequeno conjunto de livros, ou conjunto de livros, ou pequena biblioteca. A nossa Bíblia ela tem diversos nomes dentro da própria Bíblia. O Evangelho que Mateus ele escreve no capítulo 21, no versículo 42, a Bíblia é chamada de Escritura. Lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 2, é chamada de Sagradas Escrituras.
Lá em Isaías capítulo 34, a Bíblia também apresenta o termo livro do Senhor. Em Mateus 7,13, nós temos a palavra ou o adjetivo, a própria palavra do Senhor, como a palavra de Deus. E por fim, em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 2, nós temos os oráculos de Deus. Vejam que além dos próprios nomes que a nossa Bíblia ela possui, nós temos também outros termos que são dirigidos a ela. Ela é chamada de luz no livro de Salmos, no número 119 e 105, como a lâmpada para os pés. Então ela é chamada de lâmpada e luz que ilumina no caminho. Ela também é chamada em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 23, como o espelho. Ela é chamada no livro, na epístola de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2, como o leite que serve para amamentar aquele que está crescendo. Lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 23, ela é chamada de o fogo. E no mesmo capítulo ela é chamada de espada do Espírito, que penetra e entende o coração. É chamada de ouro fino, no livro de Salmos, número 19. Também chamado de a porção do alimento, em Jeremias 23. O pão, em Deuteronômio, capítulo de número 8. E também Jeremias apresenta a palavra do nosso Deus como um martelo forte que os esmiuça até a penha. Vejam a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos move, que move a sua igreja, que move o mundo. Existem mais de 100 escritores de todas as épocas após o período da feição da Bíblia que dizem a importância, que ressaltam a importância da palavra do nosso Deus. Por fim, nós falamos agora sobre a revelação. Revelação das palavras do nosso Deus, e é isso que nós vamos tratar no próximo tópico.